E aí, família, na paz, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu queria hoje louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com você mais uma vez e poder compartilhar contigo assuntos referentes à palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre honra, sobre adoração, e eu tenho certeza que o aprendizado que nós teremos hoje pela palavra de Deus será tremendo. Provérbios capítulo 3, verso de número 9 diz assim: honre o Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Bom, esse é um texto sempre usado para se tratar sobre a questão de dízimos e também de ofertas, a questão de ser obediente à palavra de Deus e também ser generoso quanto à obra do Senhor. Porém, sempre quando nós tratamos a questão de honra a Deus pela sua palavra, a maioria das pessoas pensam que honrar a Deus é somente devolver a Deus dinheiro. O texto usado por Salomão é de honrar a Deus com os nossos bens, mas o que está em questão aqui sobre manifestação de honra não são somente os bens, mas principalmente a atitude do nosso coração. Nós precisamos entender que os bens são apenas um caminho, é uma das maneiras de se honrar a Deus através daquilo que Ele tem dado a nós. Deus, Ele não está interessado nas nossas ofertas. Deus, Ele está muito mais interessado no sentimento que nós estamos passando isso a Ele. Prova disso é que quando Deus, Ele chama Abraão para que ele pudesse colocar sobre o altar seu filho, no momento em que Abraão consegue levar essa ideia até o final e estender a mão para lhe sacrificar o seu filho ao Senhor, o anjo brada do céu e diz que não era necessário Abraão fazer aquilo, não era para ele tocar no menino. A expressão de honra a Deus já havia sido manifesta. Abraão se mostra disposto a servir ao Senhor na sua plenitude, na sua totalidade e honrar a Deus com aquilo que Deus pediu. O inverso disso, a gente vai olhar e ver que Ananias e Safira, diante do crescimento da igreja primitiva em Jerusalém, onde todas as pessoas estavam ali vendendo as suas propriedades e levando ao pé dos apóstolos as ofertas e o valor arrecadado disso, percebem que todas as pessoas que fazem isso são dignas de respeito, consideração e admiração das outras pessoas. Tomados por esse sentimento, eles querem fazer as mesmas coisas, vender a propriedade e também chegar com o testemunho de deixar ao pé dos apóstolos o valor da propriedade que foi vendida. Porém, em comum acordo, colocam no coração o sentimento de fazer algo dizendo que foi feito de outra maneira. Venderam sim a propriedade, porém chegam diante de Pedro para dizer que o valor total foi entregue, porém é apenas metade daquilo que eles receberam pela propriedade. Diante disso, a expressão de honra a Deus naquele momento é questionada pelo apóstolo e a pergunta é: por que vocês mentem ao Espírito Santo, sendo que vocês não precisariam fazer isso, sendo que a propriedade era de vocês e também a partir do momento que vocês vendessem, o valor arrecadado também seria de vocês. Vocês não são obrigados a dar, mas já que decidiram dar, precisam dar da maneira correta. A gente vê que naquele mesmo momento eles são fulminados e perdem a vida por causa de mentir para a igreja apenas para adquirir um status ou uma posição de admiração em relação às outras pessoas. Eu não vou dizer para você hoje que a gente tem pessoas que estão mortas ou estão morrendo por causa disso, mas a quantidade de pessoas que espiritualmente não tem mais vida com Deus por causa de comportamentos assim é gigante, porque não conseguem expressar a Deus verdadeiramente. Quando nós falamos sobre o interesse de Deus, o desejo de Deus sobre ser honrado, nós estamos falando sobre uma pessoa que é plena, que é inteiramente perfeito, que é capaz de todas as coisas. Porém, de tanto se bater nessa tese, parece que Deus é um ser incompleto, mimado, que não consegue se compreender ou depende da nossa honra para que ele possa se autoaceitar. E não é bem assim que funciona. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, Deus, ele não precisa da nossa riqueza, porém, a palavra honra significa fazer diferença, distinguir, tornar diferente. Então, Deus, ele quer ser distinguido das demais coisas da nossa vida. Deus, ele quer estar na posição que lhe é devido. Deus quer ser Deus, tratado como Deus. E aí você vai sempre se apegar na questão: poxa, mas por que Deus faz tanta questão disso? Por que Deus, ele nos obriga a
honrá-lo dessa maneira. A gente pensa que Deus está querendo ser completado a partir da nossa adoração ou da nossa honra, porém, nós precisamos compreender que o reino de Deus se move por princípios. E um dos princípios que está na palavra de Deus, em 1 Samuel 2,30, parte B, é que Deus honrará aqueles que honrarem. Se honrar é fazer separação, se honrar é tornar diferente, então Deus ele está dizendo que aquele que me tem por diferente e me coloca no meu devido lugar, esse também será tratado de maneira diferente. Se a honra é olhar de maneira diferente e posicionar aquilo que se honra dessa maneira, eu preciso entender que a única questão que importa a Deus, de tanto ele desejar ser honrado, é o seu desejo de abençoar a nossa vida. A partir do momento que eu entendo a posição que Deus quer estar, a maneira que Ele quer viver, ser tratado por nós, e eu faço isso segundo a sua palavra, eu estarei recebendo de Deus honra, e honra também é ser abençoado, ser colocado numa posição de diferença, ser tratado como diferente. Dentro de uma igreja nós sempre vamos ver pessoas que crescem abundantemente, pessoas que não crescem nada, pessoas que não avançam, não multiplicam as suas riquezas, e a gente vai ver pessoas que de repente surgem, eles não são mais inteligentes, eles não são melhores, eles não são nada além do que servos que entenderam princípios do reino de Deus. E esse princípio é fundamental para que você possa ter sua vida abençoada. Deus ele não te chamou, não te escolheu para você viver uma vida de miséria ou de mendigância. Pelo contrário, Deus te chamou para que você conhecesse o seu amor, desfrutasse da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, e você pudesse, além de tudo, ter uma vida abençoada sobre a face da terra, para que Deus pudesse te colocar numa posição de destaque, de diferente, a partir do momento que você entendesse o que é o princípio de honra. Então, se esse ensinamento serve para você no dia de hoje, passe a tratar a Deus de uma maneira diferente, passe a colocar Deus no seu devido lugar, não tenha no seu coração o sentimento de Deus estar igual, equivalente a outras coisas. Eu quero, em nome de Jesus, que isso entre no seu coração. Deus, ele quer ser diferente das demais coisas da nossa vida, mesmo aquelas que nós temos o maior apreço, ou aquelas que parecem ser para nós as mais preciosas. Você é um filho amado de Deus e tem tudo para ser abençoado e honrado pelo Senhor. Basta você fazer a sua parte. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Compartilha esse vídeo com quem você ama. Compartilha esse vídeo com quem precisa mudar a sua vida, mudar a sua história e talvez voltar a viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.